Porque tem pessoas de regiões diferentes, então se tiver alguma dúvida pode falar direto comigo, vou deixar meu contato no chat, tá bom? Então, com a doutora Priscila, a gente gostaria de aproveitar o tempo dela para tirar mais as dúvidas técnicas, tá bom? Bom, gente, podemos começar? Que eu tô com a minha tela toda aqui, eu não vejo vocês. Eu vou pedir, se alguém quiser interromper, seja por dúvida, seja por algum comentário, por favor, fique à vontade, é só falar, tá bom? Então, eu vou começar aqui, né, como os meninos falaram, essa é uma apresentação aqui sobre o eRecept, né? Eu vou trazer algumas características técnicas dessa solução e por que ela parece tão interessante, né, para prevenção e até no tratamento aí de algumas infecções cirúrgicas. Bom, como vocês sabem, né, ele é um produto inicialmente destinado à prevenção de infecção de sítio cirúrgico, e ele é feito aí com uma baixa concentração de gluconato de clorexidina diluído, né, em água estéril a 0,05%. E essa questão da água estéril ela deve ser chamada bastante atenção a todo momento, porque não adianta alguém ter a ideia de fazer lá uma solução caseira de clorexidina, né? Existe todo esse cuidado de fazer essa solução manipulada de forma adequada e em água estéril, já que a gente está falando de prevenção de infecção em sítio cirúrgico, então todos os cuidados possíveis devem ser tomados. Essa solução, além de ser eficaz, ela também é não citotóxica, né? Isso conforme estudos apresentados ao FDA. Ela tem uma ação química que eu vou mostrar para vocês e também ação mecânica. E a gente vai falar aqui durante a apresentação que ela tem capacidade comprovada de remoção de biofilme, o que é bastante interessante. O sistema ele vem pronto para uso, né, nesse frasco de 450 ml. E o que é muito interessante? Esse frasco e o aplicador, que é essa ponta que vem para ser instalada, ele é desenhado para que seja feito o uso adequado da pressão, né, de 4 a 15 PSI, de acordo com as recomendações do Colégio Americano de Cirurgiões, e de forma que não haja agressão dos tecidos. Então, é muito importante também explicar para os colegas cirurgiões que forem utilizar, de usar de acordo com a recomendação do fabricante, usar de acordo com a forma pela qual esse frasco foi desenhado, porque ele é feito para que a ação do produto seja maximizada, inclusive na pressão que é aplicada nos tecidos. É aprovado não só pelo FDA, mas também pela Anvisa, né, e já tem aí patentes mundiais. A clorexidina, né, o gluconato de clorexidina, ele é um antisséptico potente, né, é utilizado aí há mais de meio século. E como que age a clorexidina, né? A clorexidina, ela é uma molécula que tem carga positiva e que ela se liga à carga negativa da parede celular da bactéria, causando ruptura imediata da membrana celular da bactéria e morte celular. A forma como a clorexidina age é uma forma diferente, por exemplo, daquela pela qual agem os antibióticos, né? Porque o antibiótico, geralmente, ele age em algum momento da síntese da célula bacteriana, seja na síntese de parede, na multiplicação do núcleo, na formação de alguma organela, ou seja, ele necessita de atividade bacteriana. A clorexidina, não. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual ela tem ação no biofilme. Além dela quebrar o biofilme, aquela bactéria que está no biofilme, ela é quiescente e a clorexidina consegue ter ação mesmo assim, porque a ação dela é puramente física, né? Dessa forma, ela tem atividade comprovada, né, contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, também fungos. A atividade dela não é limitada pela presença de fluidos corporais. E uma outra característica interessante da clorexidina, que também é explorada na ação do eRecept, é a questão do uso do tempo prolongado de persistência. Por que a clorexidina ela é um ativo tão interessante para a higiene de mãos no ambiente hospitalar, né? Aquela escovação que o cirurgião faz é com clorexidina, e também para antisepsia de pele, porque ela tem esse efeito persistente. Né, depois que você passa a clorexidina, por alguns minutos ela permanece agindo na pele e permanece tendo essa ação antisséptica. Da mesma forma, isso ocorre com o eRecept também. Então, a gente sabe que a solução é aplicada, deve haver um enxágue, mas mesmo assim permanece essa ação residual da clorexidina, que é bastante interessante. E aí, falando, né, não só da questão química e física da clorexidina, mas também do papel da irrigação, né? A gente sabe que a irrigação com a pressão adequada, ela é importante, né, para reduzir o potencial de infecção no sítio cirúrgico, até por ação física, né? Por diminuição de debris, diminuição de contaminantes.
E quando essa se combina, né, essa ação mecânica da irrigação com a ação química da clorexidina, essa remoção é mais eficaz. E a gente sabe hoje que essa ação, né, a irrigação com uma substância química efetiva, ela deve, né, não apenas pode, como está escrito no slide, mas deve fazer parte do plano de ação para prevenção de infecções. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês, ao longo dessa apresentação, uma imagem de um guideline recente que saiu do SHARE, que é a Sociedade Americana de Epidemiologia Hospitalar, que já coloca, dentre assim, as medidas básicas que devem ser utilizadas para a prevenção de infecção em sítio cirúrgico, inclui a irrigação com solução antisséptica, né? Ou seja, existe uma recomendação mais do que fundamentada para o uso dessa solução. Aqui a gente traz algumas referências para vocês, né, sobre desempenho, segurança e facilidade de uso, tudo isso baseado em testes, né? Então, a eficácia microbiológica da clorexidina é provada, como eu falei para vocês, bem com uma capacidade de quebra de biofilme. A segurança, né, a não citotoxicidade também comprovada. E a questão mecânica também, né? Lembrar que ela é a única que vem numa embalagem estéril pronta para uso, o frasco é desenhado para que a pressão fornecida seja aquela adequada, e uma outra coisa bastante interessante é que essa solução, ela não requer nenhum outro tipo de manipulação, né? O colega precisa abrir o frasco e usar, diminuindo a chance de erro e a chance aí de contaminações. Está há 10 anos no mercado, né? Esse estudo a gente fez aí junto com o pessoal daqui de São Paulo, né? O André e o Helder. É utilizado em mais de 50%, né, dos hospitais americanos, é bastante difundido lá o uso, com mais de 3 milhões de frascos utilizados. Aqui são algumas das instituições lá que já têm padronizado o uso da solução. A gente tem aí instituições de bastante fama, bastante reconhecimento. E aqui, né, são as indicações que a gente tem nos Estados Unidos, ou como eu já disse, isso é utilizado há mais de 10 anos, e a especialidade onde há mais indicação é a ortopedia mesmo, né, cerca de 20% das indicações nos Estados Unidos, né, para todo tipo de cirurgia primária e também de revisão. Lembrar, conforme está descrito aqui, que pela ação da clorexidina, é contraindicado em cirurgias oftalmológicas e otológicas, única classe de cirurgia que há contraindicação, para outras cirurgias não há. Aqui outros grupos, né? Cirurgias gerais, em geral, 20%, 21% das indicações, ginecobstetrícia também 21%. E aqui, né, uma série de outras cirurgias, incluindo procedimentos neurocirúrgicos, tá bom? Embora haja essa indicação para procedimento oftalmológico e otorrinolaringológico, não há contraindicação à utilização em neurocirurgia. Então, tanto para neurocirurgia de crânio quanto para neurocirurgia de coluna, não há contraindicação. E aí, outras especialidades que fazem bastante uso também dessa solução lá nos Estados Unidos. E aqui eu vou compartilhar com vocês alguns estudos muito interessantes, né? Esse aqui foi um estudo in vitro publicado, realizado com o objetivo de avaliar a capacidade dessa solução do Irrisept em reduzir o biofilme. Então, a gente teve 4 grupos, né? Um grupo no qual era feito um biofilme, né, e os biofilmes dessas 4 bactérias descritas aqui no canto, né, Pseudomonas, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli. Era formado um biofilme em titânio com essas bactérias, e aí os grupos eram feitos. Num grupo era aplicado Irrisept e era lavado imediatamente com solução salina. No outro grupo, o Irrisept permanecendo por 1 minuto de permanência e após lavagem imediata com solução salina. E no grupo 1 e no grupo 2, as avaliações eram imediatas. No grupo 3 e no grupo 4, o Irrisept era aplicado, ficava com 1 minuto de permanência, num grupo houve lavagem com solução salina, e no outro grupo não, e as análises foram feitas, né, após incubação de 5 e 30 minutos. E aí, é bastante interessante que esse estudo mostrou uma redução nos 2 grupos aí, num superior a 99% e no outro superior a 98%, de redução do biofilme aos 30 minutos pós-tratamento, tanto no grupo com enxágue quanto no grupo sem enxágue. Por isso, existindo ainda por segurança, né, essa recomendação de uso do biofilme com 1 minuto, do Irrisept, perdão, com 1 minuto de permanência, e após isso a irrigação, porque a gente sabe que mesmo com a irrigação, devido à ação residual da clorexidina, ele permanece eficaz na redução do biofilme.
E aqui a gente sabe também, né, que outros estudos mostram que a clorexidina, mesmo nessa pequena concentração, ela atua como conservante para inibir o crescimento microbiano, né, daí o papel tão importante dela na prevenção da infecção de sítio cirúrgico. Aqui é um outro estudo também, mostrando, né, a capacidade da redução da carga microbiana, né, aqui em azul é a redução da carga microbiana após 1 minuto de contato da bactéria do biofilme receptor, e o verde após 5 minutos, né, mostrando que existe uma capacidade bastante razoável aí para a maioria das bactérias e fungos. Esse outro estudo é um estudo bastante interessante que a gente encontrou também, especificamente falando da erradicação de Staphylococcus epidermidis. Quem trabalha com infecção relacionada a implante, né, não só no campo da ortopedia, mas, por exemplo, no campo da urologia, que se faz muita prótese peniana, sabe que o Staphylococcus epidermidis é um agente importantíssimo, né? Em todas as casuísticas, ele é o primeiro ou o segundo agente, mais frequentemente, causador de infecção. E esse estudo, ele analisou o papel da solução do Irrisept na erradicação desse biofilme. E ela comparou, então você tinha um biofilme maduro de estafilococo, né, que você pode ver aqui, né, essa solução turva é a solução com biofilme, e você expôs essas soluções por 1, 5 e 10 minutos a essas 4 soluções, solução de clorexidina, no caso essa de 0,05% é o que a gente tem no Irrisept, diferentes concentrações de iodopovidina, diferentes concentrações de hipoclorito de sódio e diferentes concentrações dessa solução antimicrobiana, que eles fizeram com bacitracina, genta e polimixina. E eu acho muito interessante ter esse grupo controle da solução antimicrobiana, porque a gente sabe que muitos médicos, eles têm esse hábito, né, de fazer aplicação tópica de antimicrobiano na tentativa de prevenir infecção de centro cirúrgico, e mesmo a gente sabendo que isso não é correto. E aí, a gente vê aqui que a clorexidina, a 0,05%, ela foi eficaz em todas os tempos de observação para erradicar esse biofilme, o que mostra mesmo a eficácia dela, né? Você precisou, para ter erradicação a 1 minuto, 5 minutos e 10, enquanto você consegue com uma concentração muito baixa de clorexidina, que não é citotóxica, você precisa de concentrações muito maiores de iodopovidona, que são citotóxicas, né? Imagina você ter uma solução de 10 a 10% de iodopovidona, é uma solução tóxica para aplicar no tecido, enquanto com hipoclorito de sódio e com a tal solução antimicrobiana, você não teve, né, erradicação do biofilme, mesmo com exposição até por 10 minutos. Mostrando mesmo a eficácia que a gente tem da clorexidina nessa solução de 0,05%. E aqui é um estudo bastante interessante também, mostrando o efeito dessa solução na utilização para a prótese peniana, né? Mostrou que a imersão da prótese peniana nessa solução não afeta o revestimento, né, mostrando biocompatibilidade, sem aderência, mostrando que não só você tem essa eficácia in vitro e não há citotoxicidade, como também não há problema no silicone, no material sintético utilizado para essas próteses, né, que é muito diferente, por exemplo, do metal que se utiliza para sínteses ortopédicas. Mostrando haver um campo de aplicação bastante grande para o Irrisept, também nesse campo da urologia, né? E aqui, esse slide, ele resume um pouco, né, isso que a gente tem nos testes que a gente falou, que eu falei para vocês. Nós temos estudos mostrando que não há citotoxicidade, não há irritação de pele, não é gerada reatividade intracutânea, e todos esses aspectos aqui também foram estudados, cada um deles mostrando que existe segurança dessa substância. Não desencadeia hemólise, foi estudada a farmacocinética, não existe toxicidade de órgãos intraperitoneais, isso foi estudado também para o uso em cirurgia geral, não gera toxicidade sistêmica, não é pirogênico, ou seja, não existe reação febril desencadeada pelo contato do tecido com a clorexidina nessa concentração. Neurotoxicidade foi bastante testado, porque havia um temor antigamente que pudesse haver uma toxicidade de tecido nervoso, né, relacionada ao contato com a clorexidina, mas isso também não se mostrou.
Não é tóxico contra células intraarticulares, né, mostrando a segurança, e também é seguro quando exposto a feridas em cicatrização, ou seja, a gente está falando de uma solução que foi amplamente testada para a sua eficácia e também para a sua segurança. E esse é um dos estudos, né, que estudou diretamente a comparação do efeito citotóxico do hipoclorito de sódio e do gluconato de clorexidina, no caso o próprio Ricept, em osteoblastos humanos, e mostrou, né, não mostrou nenhum tipo de toxicidade relacionada aí ao uso da clorexidina, em qualquer das diluições dessa solução. E aqui eu compartilho com vocês esse guideline bastante recente, agora do começo de 2023, com as estratégias recomendadas, né, por essas 3 instituições, que são o SHARE, a Sociedade Americana de Epidemiologia Hospitalar, a IDSA, que é a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e o APIC, que é a Sociedade Americana de Práticos, né, do Controle de Infecção, com as principais estratégias que devem ser feitas para prevenir a ocorrência de infecção em sítio cirúrgico, né? E dentre as recomendações consideradas como essenciais, essa tabela é maior, né? Eu trouxe para vocês só as recomendações essenciais, mas existem também as recomendações adicionais. Ele coloca, né, pela primeira vez, o uso, né, a lavagem, a limpeza com uma solução antisséptica, mostrando que isso foi discutido, né, foi revisado na literatura, foi discutido pelos especialistas que preparam esse guideline e hoje é considerada uma medida essencial na prevenção de infecção do sítio cirúrgico, mostrando a importância que essa solução pode ter aí no cuidado dos nossos pacientes. Além disso, né, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como que deve ser utilizado e como é fácil utilizar da forma correta. A embalagem é estéril pronta para uso, pode ser aberta no campo operatório, aí é só o médico ou algum de seus auxiliares abrir a garrafa, acoplar o aplicador e comprimir a garrafa para que você tenha o jato na pressão adequada e segura para os tecidos. Né, as orientações aqui para uso, e uma coisa importante é lembrar que a recomendação em bula, e a recomendação para qual essa solução de clorexidina foi liberada, é essa que está aqui no 6º momento, né? O Ricept deve ser aplicado, deve ser deixado por 1 minuto, né, em contato com os e depois deve ser feito o enxágue com solução salina. Alguns colegas optam por usar sem enxágue. Por que isso não é recomendado em bula? Porque ainda não existem estudos mostrando que é totalmente seguro. Também não existem estudos que mostrem o contrário, mas os estudos que a gente tem, que comprovam eficácia e comprovam segurança principalmente, são dessa forma. Com o uso do Ricept, manter em contato com os tecidos por 1 minuto e após isso enxágue com solução salina. Essa é a forma que deve ser adequada, utilizada de forma adequada, e, obviamente, o frasco ele é de uso único, né? Então, a solução não utilizada jamais deve ser compartilhada para um outro paciente, deve ser descartada. Aqui, de novo, né, a vantagem com relação a outras irrigações, né? A gente tem para a clorexidina, e como eu mostrei para vocês, né, estudo, usando ela frente a outras soluções, ela é a mais eficaz contra vários tipos de bactérias, gram-positivas, gram-negativas, fungos. Não há necessidade de nenhum tipo de manipulação ou diluição da solução. Todos os estudos que foram mostrados para vocês, né? A embalagem pronta para uso, a indicação com segurança para todos os tipos de ferida, né? O frasco desenhado para que essa irrigação seja feita na pressão adequada, sem agressão textual. Lembrar que, para mim, que sou infectologista, né? Trabalho com um programa de uso racional de antimicrobiano de prevenção de infecção. Esse produto ele é extremamente interessante, porque a gente fala muito de uso racional de antimicrobiano, e o uso que muitos colegas fazem de aplicar antibiótico tópico na ferida operatória, aplicar vancomicina na ferida operatória, e lavar a próstata peniana em solução de vancomicina com gentamicina, isso não tem evidência nenhuma, isso é inadequado, isso é contra o uso racional de antimicrobianos. Então, se eles têm essa necessidade de fazer a aplicação de alguma coisa para uso tópico, que seja, então, a solução de clorexidina que foi estudada e é comprovadamente eficaz para isso, né? E a gente sabe, como foi mostrado aqui para vocês, que é seguro, não é citotóxico, não atrapalha a cicatrização da ferida,
não tem nenhuma contaminação, nenhum recipiente, nenhum outro tipo de solvente e também não é pirogênico. Aqui são as referências, né, do que eu falei para vocês, consegui falar aí um pouquinho mais de 20 minutos, e eu fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos, tudo que vocês acharem importante aí. Obrigado, doutora Priscila. Primeiro, acho que no começo da reunião, a gente acabou se esquecendo de te apresentar um pouco mais formalmente, né? Nós temos pessoas aqui hoje do Brasil inteiro, tá, doutora? Se você puder só passar um pouquinho da sua formação, do seu background, vai ser importante. Doutora, acho que seu microfone está no mudo. Obrigada. Eu acabei entrando aqui em cima da hora para apresentação. Meu nome é Priscila, eu sou médica infectologista, sou mestre e doutora, né, em infecção e ortopedia aqui pela Universidade de São Paulo. Trabalho há muitos anos no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e também no Hospital Ortopédico da ACD, aqui em São Paulo, com prevenção de infecção, né, especificamente aí prevenção de infecção em cirurgia ortopédica. Eu fui diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia também durante 2 anos. Atualmente eu sou coordenadora do Comitê de Infecções Relacionadas à Saúde da Sociedade. Obrigado, doutora Priscila. Como você falou, né, o RICEPT hoje ele atende a diversas especialidades cirúrgicas, né? A gente vê que, principalmente aqui no Brasil, o interesse, a princípio, maior tem vindo justamente da ortopedia, né, dos cirurgiões, principalmente quadril, joelho, cirurgia do pé e coluna, sendo ortopedista no neuro, né? Também já alguns médicos especializados em trauma, principalmente trauma com exposição óssea, têm se interessado bastante pelo RICEPT. E das demais especialidades, a gente começou a ter demanda da cardio, né? Da neuro, urologia e cirurgia plástica. Então, acho que é um material que realmente, como você falou, do que tem hoje disponível no Brasil, né? Ele é o único adequado para esse tipo de irrigação. E para quem quiser depois informações um pouco mais específicas sobre outras especialidades, então, tem estudo do RICEPT para neuro, para cardio? Tem. A gente pode compartilhar, tá, pontualmente esses materiais, conforme demanda. E acho que é legal a gente falar que esses trabalhos que tem hoje, essas publicações referentes ao RICEPT, são tanto próprias, né, que foram contratadas pela fábrica, até por conta dos requisitos do FDA e de outros órgãos reguladores, como também publicações independentes, né, doutora? Acho que isso é bem importante falar, né? Microfone? Eu vou deixar ligada, eu esqueço. A maioria dos estudos publicados aí nos últimos 5 anos são estudos independentes, aliás, né? Inclusive esse que eu mostrei para vocês, que é bastante interessante, da erradicação do biofilme do Staphyloepidermidis, é um estudo independente. E eu acho que, eu falo como infectologista que trabalha com prevenção e controle de infecção, eu acho que existia uma demanda muito grande por algum produto de uso tópico, né? Existia essa demanda por parte dos cirurgiões. E eu fico muito feliz de ver essa demanda sendo preenchida de forma adequada, sendo preenchida com um produto que foi pensado, desenhado e estudado especificamente para essa demanda. Legal. E também, né, doutor, acho que é importante falar, você vai poder falar melhor do que a gente, que até as bactérias, as amostras de bactérias que foram utilizadas, elas seguem um determinado padrão, né? Sim, não, se vocês verem, eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo, que isso é uma coisa muito interessante de mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Por exemplo, esse estudo aqui, né? Quando vocês veem aqui essa cepa e veem essa sigla ATCC, a TCC é uma coleção de culturas que é mantida nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, essa Pseudomonas aeruginosa que foi estudada não é uma Pseudomonas aeruginosa qualquer. Foi exatamente essa cepa, a TCC número 15442, ou seja, se alguém quiser replicar esses resultados, duvidar desses resultados, a gente sabe exatamente qual cepa que foi estudada e pode repetir, ou seja, é um estudo muito sério. A gente vê a seriedade de tudo que foi feito, entendeu? Legal.
Abrindo para a audiência, quem tiver alguma pergunta mais técnica, por favor, fique à vontade. Vamos aproveitar que a doutora Priscila está com essa disponibilidade de tempo. A pessoa mais adequada hoje, ela e a equipe da qual ela faz parte, para responder as perguntas. Oi, Priscila, tudo bom? Tudo Meu nome é bem? Rafaela, eu sou médica infectologista aqui na Santa Casa de Porto Alegre, tá? Eu queria tirar uma dúvida contigo que a gente tem visto bastante, eu acredito que também vai fazer parte do teu dia a dia, e o teu uso referente a isso. Uma artrodese, tá? De coluna, tá? Às vezes eles vão fazer uma reabordagem, tá? Uma troca de um parafuso solto, vai para a sonicação, cresce um estáfilo epidermídeo, um coagulase negativo, tá? Meu questionamento seria a ação do Irrisept nos parafusos que ficaram, que às vezes não tira todos, tá? Não sei como é que vocês trabalham com isso, que nem tem essa ação maior de 99% agindo também nesse material, no que fica. Não, você sabe, Rafaela, é muito interessante a tua pergunta. A primeira indicação do Irrisept, ela é mesmo para prevenção de infecção, a gente fala de um outro cenário, né? Agora, o que está sendo muito estudado, depois que se descobriu que ele tinha essa capacidade não só de prevenir a formação do biofilme, mas como ele tem capacidade de agir no biofilme já formado, se abriu um amplo campo de estudos exatamente nessa situação que você está falando, que é uma situação que a gente conhece como DAIR, ou DER, né? Que é o Debridement, Antimicrobial and Implant Retention, que é quando você faz o desbridamento cirúrgico, usa o antimicrobiano e faz a retenção do implante, seja parcial ou totalmente, né? E, na minha opinião, isso há necessidade de mais estudos corroborando, mas vai ser uma das grandes indicações do Irrisept, porque você tem, finalmente, alguma coisa de ação local com capacidade de quebra desse biofilme, né? A gente sabe que que o DAIR ou DER, ele é indicado no cenário de infecções agudas, né, quando o biofilme não está completamente maturado. Então, se além da ação do debridamento mecânica, você tiver um outro ativo de ação mecânica e química capaz de tirar o resto desse biofilme ainda não totalmente maturado, acredito que vai ser uma das indicações, e a gente já tem no momento, inclusive, respaldo para usar nessa situação também, né? Então, numa situação como essa que você colocou, seja pela retenção de alguns parafusos, ou às vezes pela retenção de toda a artrodese, né? Porque a gente sabe que em coluna, muitas vezes, mesmo para infecções crônicas, não é possível remover o material por questões mecânicas, né? Porque você pode ter desabamento e lesão medular, então existe a indicação, sim. Obrigada. E outro questionamento, tem algum hospital, algum lugar, ou alguma experiência para o uso, por exemplo, da equipe de grupo de ferida? Para aquelas lesões, por exemplo, pé diabético, né? Existem estudos, sim. A aplicação da clorexidina tópica começou, né, para o uso em feridas. E eu acredito até que o pessoal aí, o André, o Helder, eles têm uma equipe que ajuda bastante, né, meninos, com essa questão do levantamento de artigos. Acho que pode até ajudar a gente, assim, mas tem já bastante literatura a esse respeito. Isso. Eu tinha essas dúvidas também disso, do grupo de pele, neurocirurgia, tanto na ortopedia, também ortope, e cirurgia cardíaca. Se vocês tiverem algum material, a gente agradeceria se tiveres como enviar. Legal, Rafael, a gente vai disponibilizar, tá, através do nosso distribuidor local, toda essa parte de literatura para vocês. Complementando um pouco, o Irrisept-Sim é utilizado para limpeza de feridas crônicas. É uma das principais indicações, tanto que tem outras apresentações do produto que a gente pretende trazer para o Brasil, que está em processo de registro, até uma solução que o conteúdo vem estéreo, mas a embalagem vem estéreo, justamente para uso ambulatorial. E outra coisa importante, do protocolo de desbridamento, em caso de implantes, nós tivemos um questionamento da fábrica, muito voltado principalmente para quadril e joelho, que foi a principal demanda que chegou nesse primeiro momento. Eles passaram um protocolo que é utilizado hoje em diversos hospitais, né? Como a doutora Priscila falou, já tem algumas publicações que mostram o poder do Irrisept de quebra e remoção de biofilme em superfícies metálicas. Então, justamente por isso, por exemplo, em prótese de joelho e quadril,
o que eles fazem? A troca do polietileno, tá? No caso do quadril, também da cabeça cerâmica ou da cabeça... Se for cabeça metálica, não se deu, ele acabou por dar a troca. Do poli e da cabeça, e no joelho também, do poli tibial e do poli femoral, e fazem a lavagem do reset. Nesse caso, o que eles se preocupam é utilizar um pouco mais da solução e fazer mais lavagens de 1 minuto. Então, eles chegam a utilizar de 2 a 3 garrafas, tá, para fazer essa limpeza, e eles têm ficado bem animados, assim, os hospitais, com o resultado desse protocolo que eles criaram. Como a doutora Priscila falou, acho que já é uma indicação um pouco mais nova, né? Então, tem bastante publicações que estão sendo efetuadas agora, né? Que estão em produção, e acho que nesse próximo, até o fim desse ano, começo do ano que vem, vai ter bastante artigo sendo publicado a respeito disso, até então apresentando resultados super satisfatórios. Obrigada. De nada. E uma última coisa que eu acho que é legal a gente falar, que nós não passamos muito, mas um resultado muito interessante do RESET tem sido em cirurgia geral para coloprocto, tá? Então, a gente depois vai compartilhar só uma tela para vocês de um centro americano, que ele mostra ali como via o índice de CCIH antes da introdução do RESET, né? Eles usavam um material concorrente até então, e depois, a partir da utilização do RESET, assim, é bastante visível ver a queda em algumas cirurgias que eles colocam como ortopedia, plástica, coluna e coloprocto. E na coloprocto e na plástica, assim, realmente é um resultado muito significativo. Mas na maioria deles, ali se chega a ver entre 50% e 70% da queda do índice de infecção pós-implantação. A gente vai compartilhar depois esse slide para vocês, que é um slide oficial do hospital, da São Jones. Acho que a Márcia, vou perguntar a Márcia. Boa tarde. Marcelo, em primeiro lugar, agradeço por ter nos procurado, por ter nos oferecido, por intermediar aí essa live que está sendo bem importante para nós. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse produto, ele é utilizado somente em cirurgia aberta? Como assim? Eu não entendi. Esse produto para irrigar, ele é utilizado em cirurgia aberta por videorobótica, tem condições de utilizar? Teoricamente, sim. A maioria dos estudos que a gente tem, Márcia, são em cirurgias abertas. Mas existem alguns estudos em cirurgia artroscópica e alguns estudos também para cirurgia robótica. Mas a grande robustez das evidências que a gente tem ainda é para cirurgia convencional aberta. Obrigada. E vocês têm alguma experiência para nos dizer, usando o exemplo da Rafaela, numa artrodese de coluna, uma cirurgia de grande porte, né? Qual é a quantidade do produto que se utiliza, em média, numa cirurgia de artrodese de coluna? Depende muito, quando a gente fala de artrodese, você pode ter vários níveis de artrodese, né? Você pode ter uma artrodese pequena, até uma artrodese para escoliose também, que às vezes a gente tem aí de coluna torácica, vai até sacro. Então, depende muito do nível. O que se faz para cirurgias pequenas, um frasco costuma ser suficiente, e para artrodeses aí de múltiplos níveis, às vezes você precisa usar mais de um frasco, 1 a 2 frascos. Mas vai muito mesmo do tamanho da cirurgia e da habilidade do cirurgião. É difícil, fora de centros especializados, você fazer essas grandes artrodeses, né? Artrodese, por exemplo, de paciente com escoliose neuromuscular. Isso acaba sendo realizado mais em centros de especialidade, né? Para artrodese de poucos níveis, 1, 2 níveis de coluna, que é a maioria das cirurgias, me corrijam se eu estiver errada aí, os meninos do RESET, mas um frasco costuma ser suficiente. Tá bom. Outra pergunta. E para enfatizar, né, tudo aquilo que tu apresentou, Priscila, procede ao nosso cenário, tá? É bem isso, neuro, coluna, normalmente é o germe prevalente Staphylo aureus. Temos problemas, sim, que eles adoram usar antibiótico nos implantes.
é bem complicado. Por mais que não tenha indicação, que a gente pode morrer falando, Sim. eles usam. Não só não tem indicação, como é deletério, né? A gente sabe, por exemplo, que a vancomicina, da forma que eles aplicam tópica, ela é reconhecidamente citotóxica, né? Então, mas, por outro lado, eu entendo que o colega faz isso não é por maldade, é porque ele realmente ele quer ter alguma coisa que haja localmente. Então, vamos proporcionar ao colega uma coisa que foi estudada para isso, né? Que é o que eu falei, foi desenhada, estudada e pesquisada especificamente para isso e se mostra eficaz, né? Sim. Acredito, né, Rafa, que a gente possa conversar com o nosso coordenador cirúrgico, apresentar para ele e ver a possibilidade de receber vocês para uma conversa e detalhamentos, né? A gente vê o interesse e aí faz o contato com você. Tá bom, seria um prazer. E só complementando, na quantidade de utilização de frascos, né? Conversando com a fábrica, até provavelmente escoliose, se respeitar a utilização dele no final da cirurgia, que é o que tem em bula, um frasco é suficiente, né? Um frasco é suficiente para lavagem. Então, assim, nós tivemos uma pergunta bem categórica de quando se utiliza mais de um frasco. E a resposta foi só no caso de DAIR, né? De desbridamento. Fora isso, todas as cirurgias, um frasco é muito suficiente, porque ele é 450 ml, e assim, ele não precisa realmente empoçar aquela região, né? Tanto que você vai ver em cirurgias menores, como cirurgia muitas vezes do pé, que eles acabam fazendo mais de uma lavagem durante o procedimento cirúrgico, então pós-incisão, no meio, sempre respeitando o prazo de um minuto, justamente porque acaba sobrando o conteúdo que está no frasco. Exatamente. Até para escoliose, que a gente brinca norte a sul, né? Então, saindo de cervical até sacroiliaca, a utilização é realmente de uma garrafa, né? Acho que é legal passar isso, porque ele é comparado em muitos estudos, por exemplo, com a utilização de soro, né? Só para ter um contraponto ali de comparação, mas ele não vai ser utilizado igual ao soro, que é uma preocupação. Mas a gente usa 10 litros de soro numa cirurgia, a gente vai usar 10 litros de Ricept ou 10 frascos? Não. Então, Ricept, para esses casos de prevenção, o gold standard é realmente a utilização de um frasco no final do procedimento. E nós compartilhamos no chat um link do nosso site, que é da Med7. Esse link está indo direto para a nossa página de artigos e publicações. Nós tomamos um cuidado de tentar separar por especialidade, né? Então, se vocês acessarem o site, vocês vão ver que a gente coloca aqui, para ortopedia. Então, tem estudos que são em comum, que são mais vinculados ao uso da clorexidina. Mas aí a gente vai trazendo também outros estudos que já são específicos por cada especialidade. E uma coisa que é bem interessante, eu vi que alguém pediu estudos relacionados à parte de joelho e quadril, né, acho que mais especificamente quadril. Dentro da ortopedia, nós temos estudos com N de 1.500 pacientes, então, acho que são estudos bem significativos, né, e acompanhado por importantes centros de estudos e hospitais. Eu acho que vai ter todo o subsídio técnico aqui, né, e científico, e se vocês quiserem alguma coisa diferente disso, a gente também consegue na fábrica, tá? Existem outras publicações que podem ser apresentadas para vocês, a gente tentou reunir as principais, e conforme esse banco de dados for sendo atualizado, a gente também vai atualizando no nosso site. E eu vou deixar compartilhado também aquele gráfico que eu falei do CCH, que ele está presente no nosso catálogo. Então, se alguém quiser conhecer, eu vou deixar ele aqui publicado, mas se entrar no catálogo do produto, através do nosso site, vai poder ter acesso também a esse conteúdo. Só um minutinho que eu vou abrir aqui.
Vocês estão conseguindo ver o catálogo? Sim. Sim. Então, aqui tem os gráficos e depois você consegue ter um acesso de tudo que foi feito durante esse período, tá? Quando a gente fala de prevenção de infecção, acho que vocês sabem muito melhor do que nós, né? É sempre um conjunto de ações, né? Mas aqui eles procuram destacar o momento em que deu a entrada do RISPECT na instituição. E aí tem os folders que mostram exatamente tudo que foi feito, qual foi a data, mas eu acho interessante acompanhar o resultado, né, que o RISPECT trouxe para cada especialidade. E como não é à toa, né, meninos, que o guideline lá que eu mostrei para vocês, das 3 principais sociedades americanas que trabalham com prevenção de infecção, já colocam, né, como uma medida essencial de prevenção. Sim. O uso da solução, né? E eu acho que, assim, da nossa parte é isso. Eu acho que é importante o que a doutora Priscila falou, até uma das primeiras conversas que a gente teve com a equipe da doutora Priscila, da professora Ana Lúcia, do doutor Vladimir, foi quando eles falaram, pô, a gente hoje fala para o médico o que ele não pode fazer, mas a gente não consegue dizer, então faça isso no lugar. E eu acho que o RISPECT ele veio para cumprir essa lacuna que faltava, né? Olha, doutor, infelizmente não é apropriado o uso de vancomicina no tópico, mas você tem essa alternativa agora. E eu acho que a gente deposita bastante confiança no produto, justamente por isso, né, por ele ter estudos relevantes, né, que comprovam sua eficácia e segurança. E se vocês precisarem de mais alguma informação, novamente a gente fica à disposição. Alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de tecer algum comentário? Marcelão, é isso? Excelente. Parabéns, doutora Priscila, pela apresentação. Da minha parte, está tudo bem claro. Então, tá bom, gente. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Fico à disposição. A gente vai encerrar o call. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, pode contatar eu, o Helder e o Marcelo, e a gente vai cumprindo cada demanda que surgir aí de vocês. Obrigado a todos. A gente está encerrando a sala. Obrigado, doutora Priscila, a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutora. Todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.